6h38, ele já está com a gente. Josias Pereira, boa noite. Boa noite, Dimara. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí ligados no Super FC. Segunda edição, a gente realmente traz aqui as informações do Cruzeiro, Dimara. O Cruzeiro está vivendo uma fase positiva, inclusive amanhã, dia 24, vai completar um mês que a torcida do Cruzeiro não sabe o que é derrota. É o Cruzeiro que tem a segunda maior sequência da Série B em termos de vitória. Vitória sim, né? Na verdade, termos de não perder, né? São 7 jogos que o Cruzeiro não perde. São 2 com o Moza. Isso, exatamente. São 2 com o Moza e 5 com o Vanderlei Luxemburgo. Com o Vanderlei, o Cruzeiro conquistou 3 vitórias e o resto são empates. Então, o Cruzeiro não perde desde o dia 24 do mês passado. Então, o Cruzeiro, pelo menos, vivendo um pouco de paz, principalmente com o Luxemburgo chegando ao comando do Cruzeiro com essas 3 vitórias, inclusive vencendo dentro de casa, coisa que o Cruzeiro não conquistava desde junho, né? O Cruzeiro que tinha vencido apenas o Vasco. E agora o Cruzeiro tendo pelo menos essa paz para trabalhar nesta semana, visando ao compromisso diante da equipe, né? O Cruzeiro vai enfrentar aí o CRB no próximo domingo, às 4 da tarde, lá no Rei Pelé. Lembrando que o CRB é um adversário muito difícil, né? O CRB que não perde em casa pela Série B desde o ano passado. Então a equipe está muito embalada e nesta temporada não perdeu ainda. E por sinal também o CRB é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, atrás apenas do Coritiba. Hoje, Dimara, o Cruzeiro já começou a voltar aos treinamentos. Tivemos a volta do Marcinho. O Marcinho recuperado da Covid-19. O Marcinho aí começa a ficar à disposição também de Vanderlei Luxemburgo, já pensando no jogo aí de sexta-feira. Também nós tivemos Ariel Cabral e Lucas Ventura fazendo já a transição física. Vai agora começar os treinamentos em campo, para poder, quem sabe, ficar à disposição nas próximas partidas do Cruzeiro. Mas hoje, Dimara, quem falou na Toca da Raposa foi o Dudu. Dudu, né, que veio do Primavera de São Paulo, Paulista A3, Campeonato Paulista A3, e agora está disputando a segunda divisão com o Cruzeiro. Obviamente ele sentiu muito essa questão de adaptação, mas primeiro ele falou sobre as oportunidades que vem recebendo com o técnico Vanderlei Luxemburgo. A conversa com o Luxemburgo foi bem tranquila, né? Ele me passou muita confiança, pelo simples fato de ele sempre colocar o moleque para jogar, e com ele não tem isso. Foi uma surpresa, né, para mim começar o jogo do Náutico como titular. Também foi um momento assim que foi surreal. A partir do momento também da questão da torcida, foi um momento assim inesquecível, porque fiquei imaginando aquele Mineirão lotado, a torcida apoiando a todo tempo, e foi um momento assim que passou um filme pela minha cabeça, né? E queria reencontrar a torcida mais vezes. E o Dudu, ainda tímido, né? O garoto que vem tendo as oportunidades aí no Cruzeiro, também falou sobre a adaptação dele ao time, porque realmente sair de uma Série A3 paulista e já cair direto no Cruzeiro como titular do Luxemburgo. Luxemburgo que gosta, inclusive até chamou ele, né, Dimara, de filé de borboleta. De novo? Vamos ouvir aí. De novo. Ele ama esse termo. Ele ama. São dois termos, né, Dimara? É o pijama training, né, que ele fala muito aí. Ele mudou ontem, né? Eu acho que ele Isso, agora é power training. Power training. Training. Jesus. Isso, exatamente. E agora ele também, o nosso Dudu também falou sobre a adaptação dele ao Cruzeiro. Vamos ouvir. Pela questão dele sempre me passar a tranquilidade, né, o professor Vanderlei, eu venho me adaptando bem. Foi um pouco difícil no começo, né? Também outro ritmo, a Série B é totalmente diferente de um Paulistão A3. Mas eu venho cada dia mais trabalhando, pegando confiança para dentro de campo render o meu melhor. Agora é curioso, Dimara, uma situação também do nosso Dudu aí, é porque ele teve o nome dele publicado no BID,
não teve a apresentação do Dudu. A gente nem... Verdade. Inclusive, a gente nem sabia que o Dudu ia jogar, porque a informação que tinha, né, da diretoria do Cruzeiro é que ele era um reforço de ocasião, que o Cruzeiro colocaria aí depois, mas o Dudu com o Vanderlei apareceu também no time e, inclusive, ele fez hoje, né, a primeira entrevista dele como jogador do Cruzeiro. Ele até conta sobre isso também, sobre esse detalhe curioso. Para mim foi uma realização de um sonho, né? Até por eu ter passado aqui na base em 2016. Não deu certo ficar aqui no Cruzeiro e quando eu recebi a notícia eu fiquei muito, muito feliz. Foi um sentimento assim inesquecível, né? Porque o Cruzeiro é um clube gigante, com a camisa que tem, a camisa pesada, a torcida é gigante que tem, apaixonada. Quando eu recebi a notícia eu fiquei muito feliz de verdade. E espero dar muitas alegrias à torcida, né? Que, como muitos vêm acompanhando, sou um jogador que tento dar o meu melhor dentro de campo e vai ser assim sempre. Tá aí o Dudu falando sobre essa chegada dele ao Cruzeiro. Eu gostaria até de perguntar aos nossos comentaristas, grande Pique que voltou ao Mineirão na sexta-feira, muita felicidade aí do nosso Pique, o que ele tem achado também da performance do Dudu, né? O Vanderlei gosta desses jogadores novos. A gente lembra que em 2015, né, Edmar, ele colocou aqui o Alano para jogar. Quem não se lembra do Alano, né? Pois é, e agora tá investindo também no Dudu. Não deu muito certo o Alano, não, mas... É isso que eu ia falar, Josias, não lembra. Para que o Dudu emplaque no Cruzeiro. O que você tem achado, Pique, aí da performance do Dudu? Falta muita coisa ainda, né? Mas pelo menos ele tem mostrado aí uma velocidade, tentado ser um jogador mais agudo pelas beiradas de campo, não é mesmo, Pique? Muito boa noite pra você. Boa noite, Josias. Um abraço pra você, ótimo falar com você. Tudo bem com o querido amigo, eu fico muito feliz. O Dudu eu vi pela primeira vez em campo, né? Depois de muito tempo a gente voltava. Acho que ele se movimenta bem, tende a crescer. Eu acho que o que foi dado ao Ayrton, por exemplo, no tempo em que ele ficou aqui, muitas e muitas oportunidades, e a outros jogadores como Matheus Pereira, me ajudem, outros jogadores que tiveram muitas oportunidades, o próprio Adriano também, muito em função de não ter um volante ali. Então, aos jovens, muitas oportunidades. Eu acho que, então, ao Eduardo, né, o Dudu, acho que é a terceira ou quarta partida, uma que ele entra, ou duas que ele sai jogando, ou mais. E ele tem crescido, acho que ele vai evoluir. Ele é diferente do que era o Ayrton, é veloz também, tem uma capacidade mais de fazer o corte, fazer o facão e caprichar um pouco mais nos chutes. Mas eu penso que ele pode sim, com a sequência e com a observação, com o trabalho do professor Luxemburgo, ele tem muito a crescer. E depois eu gostaria, a gente tem um pouquinho mais de tempo hoje, eu até coloquei nas minhas redes sociais, porque no meio daquela vitória, daquela conquista e tudo que aconteceu, da conquista dos 3 pontos, sim, a forma como foi as dificuldades do Cruzeiro, a gente acaba que não fala de muitas outras coisas. O Cadu sim comentou e com propriedade falou. E eu até ontem colocava em uma das minhas plataformas, né? De que em meio a tanta coisa eu esqueci de destacar, eu enquanto um profissional, destacar aquilo que a torcida reclamava muito e que ele entrou e entrou muito bem. Eu fico feliz quando um jovem, ele é chamado pela torcida, ele entra e ele vai bem. É no caso do Marco Antônio, que merece sim, e está tendo um carinho especial do Luxemburgo, para ver que ele havia falado antes do jogo que o cara não é meio esquerdo, é assim, assim, assado, e ele entrou chutando a gol, entrou procurando dar opção aos companheiros. Gostei dos 25 minutos que ele atuou, o menino Marco Antônio. Esse tem sim condições de daqui para frente, com o apoio do Luxemburgo, ser muito importante nessa longa caminhada do Cruzeiro para melhorar ainda mais e voltar, quem sabe, a sonhar com acesso à Série A. E como ele foi pedido pela torcida, né, Josias? Exatamente, Dimara. Lembrando que esta partida foi apenas a segunda do Marco Antônio na temporada. Ele tinha jogado apenas contra o Pouso Alegre. A gente até comentava na Toca da Raposa, quando o Luxemburgo chegou. Será que agora o Marco Antônio vai receber alguma chance? E o Luxemburgo já vem aí trabalhando. Até passo a bola pro Cadu para comentar também, porque o Luxemburgo já visualizou uma coisa no Marco Antônio
que o Moza falava o contrário, né? O Moza falava que o Marco Antônio era como se fosse um segundo volante, ele saindo pro jogo e tal, mas o Lucha tá querendo investir nele ali como até mesmo um armador, um apoiador mais consistente, Cadu. É mais ou menos isso mesmo? Muito boa noite para você, né? Boa noite, Josias. Um abraço, meu querido. É muito curioso como o Cruzeiro, dos seus últimos 3 treinadores, e aí incluindo o próprio Lucha, ele teve percepções muito díspares, assim, de vários jogadores, né? Coisas muito bruscas. O time mudou muito entre esses 3. Tinha um jogador que era completamente escanteado por um, que virou titular com o outro, e o contrário, né? Caras que eram prestigiados ali com o Felipe Conceição e que perderam espaço depois com o Moza, e alguns ganharam novamente chance com o Luxemburgo, ou não. Então os 3 estão muito diferentes, e isso não é normal, né? Nesse grau não é normal. É uma curiosidade aí do que tem acontecido com o Cruzeiro, né? É muito raro você ver a diferença de ideias, de qualidade de trabalho, um encaixa mais do que o outro. Isso acontece em tudo quanto é lugar. E pequenas mudanças também. Mas você pegar um Marcinho, que o Felipe Conceição queria até que fosse negociado, e depois passou a ser titular com o Moza, e agora é difícil de avaliar com o Lucha, porque ele está com Covid, mas parece que vai ter prestígio também. Enfim, são muitas mudanças muito bruscas. Mas o Cruzeiro melhorou, né? Eu quero fazer justiça nisso ao Luxemburgo. Eu acho que a amostragem é pequena, e isso independe do treinador. Qualquer um que estivesse aqui, eu diria isso. A quantidade de jogos ainda é pequena para a gente tirar conclusões definitivas, mas ao mesmo tempo é inegável que o Cruzeiro melhorou. Para pegar o recorte dos 3 últimos jogos, poderia pegar toda a trajetória do Lucha, mas vou pegar um recorte menor. 3 últimos jogos, Sampaio Corrêa, Cruzeiro empatou, mas mereceu ganhar. Foi um bombardeio, foi um erro da defesa ali no contragolpe, mas o Cruzeiro jogou até bem. Contra o Náutico, que o Cruzeiro venceu um jogo difícil fora de casa, e acho que também teve uma boa atuação, não criou tanto quanto contra o Sampaio Corrêa, mas teve uma boa performance. E contra o Confiança, eu e o Pequi tivemos juntos, o Cruzeiro ganhou, pode não ter sido um esplendor assim, mas foi muito melhor do que o Confiança, né? Merecia até ganhar com uma certa vantagem. E sobre o Marco Antônio, que você perguntou, eu tenho gostado das entrevistas do Luxemburgo sobre alguns atletas, porque eu gosto quando o técnico aprofunda, fala de futebol, não fica enrolando, e fala de qualidades mesmo, né, características de cada um dos jogadores. O que ele falou do Marco Antônio é que ele não é um 10 e não é um ponta esquerda, que ele pode ser um segundo homem e até um terceiro homem. E uma coisa que ele falou que eu acho importante, que a gente trata pouco, é que o Marco Antônio é aquele jogador que gosta de pegar a bola de frente, né? Porque ele constrói dessa maneira. Então, mais avançado, ele pegaria a bola de costas e não seria a dele. Então, ao mesmo tempo em que ele coloca que o Marco Antônio não é um 10, eu acho que a gente não pode descartar esse jogador como um criador, porque ele pode construir mais de trás, né? Vendo o jogo de frente, como o Luxemburgo descreveu. Então, tenho esperança nele, acho que ele entrou bem, como o Pequi falou, assim como o Elton Ney entrou muito bem no segundo tempo, Claudinho ajudou muito, entrou no primeiro tempo, ajudou muito. Então, o Cruzeiro melhorou e a gente espera que siga nesse caminho. Exatamente. E o chute dele é importante destacar, né? Eu acho que aí você tem mais um jogador que vai chutar gol como o Marco Antônio. O Giovani tem chutado muito. Também. Né? O Eduardo Brock, ele passa a ser também mais uma opção na cobrança de falta. Então as coisas vão assim, como que o Cadu perfeito, sabe? Não dá pra baratar tudo certo agora, não é assim. Mas que tá você vê melhoras, também não dá pra falar que não teve. É verdade. Que não vê um time mais compacto, mais guerreiro. E tinha que ser, ele falou isso, pra brigar mesmo pela posse de bola. Eu lembro do Elton Ney, teve um lance, o Cadu, Dimara e Josias. Já com o Cruzeiro já tava vencendo por 1-0. O Elton Ney veio aqui atrás, cara, dá um carrinho, uma bola que ele perdeu, ele veio buscar. Ele veio buscar numa posição na entrada da área do Cruzeiro. Ele correu e recuperou a bola. Isso é muito importante, cara. E vai ser assim, e tem que ser assim. Lá contra o CRB vai ter que ser assim.
E é uma coisa que eu vou falar agora que ninguém nunca falou, né? Vou descobrir a pólvora. Ah, tá. Então, Tabu foi feito para ser quebrado, né? Ah, verdade. Raríssimo. Verdade. Parabéns, Pete. Bela frase. Ô, Dimara, Josias. só para destacar aqui duas situações antes de passar para você. A primeira situação que vocês comentaram até sobre os números do Cruzeiro, a gente tem que destacar também um jogador que o Cadu falou sobre essas análises muito distantes, assim, de cada treinador do Cruzeiro. A gente tem, por exemplo, o Adriano, que não era nem titular, né, com o Moza, não foi assim também com o Felipe Conceição, Exatamente. mas vem sendo titular com o Vanderlei. E aqui a gente tem os números do Footstat, a gente pode pegar aqui. O Adriano, nesse jogo contra o Confiança, né, ele teve 3 assistências para finalização, ele acertou 57 dos 57 passes que ele fez na partida, ou seja, ele não errou nenhum passe e ele ainda teve um lançamento certo, ou seja, ele foi perfeito na partida que ele fez. E a gente pega aqui outro detalhe também desse Cruzeiro, o Cruzeiro que não vencia 2 jogos seguidos na Série B desde dezembro do ano passado. Eram 32 partidas sem conseguir emendar essa sequência do Cruzeiro e agora com o Luxemburgo conseguindo. Então realmente mostra aí que o time vem numa crescente. A gente espera que o Cruzeiro consiga, enfim, emplacar na Série B, que é o que falta. O Cruzeiro hoje na 14ª posição com 24 pontos, mas já abriu 5 para o pessoal que está na zona da confusão e está a 9 hoje do 4º colocado, que é o Avaí. Então o Cruzeiro pelo menos tendo agora uma possibilidade de vislumbrar coisas maiores na Série B, Dimara. Ô, Josias. Ele vencendo, Dimara, perdão, ele vencendo o CRB, além de ser um concorrente diretíssimo, que é o vice-líder, né? Ele vai ganhar mais 3 pontos, vai a 27, aí ele vai entrar naquele bololô ali de quem tem 27, 28, 30, 31. Aí ele entra num bololô até o Guarani ali que já olha pra cima, sabe? Ele entra num bololô ainda não na metade da tabela, mas já entra. E aí ele tem outro jogo fora com outro time, vai ter uma semana pra jogar em Goiânia. Isso. Então ele tem 2 jogos. Se ele consegue marcar essas 2 vitórias, aí não vai Muda ter muita coisa. como nós falávamos aqui, né? Entrou de novo na briga. Ô, Josias, eu acho que você deu um exemplo aí muito emblemático dessas opiniões muito divergentes entre os 3 últimos treinadores do Cruzeiro, que é o do Adriano. Ele foi um dos melhores em campo contra o Confiança. Eu elogiei, sobretudo no intervalo, ali no primeiro tempo, mas ele foi bem no segundo também, mas acho que foi ainda melhor no primeiro. E o Adriano é um desses exemplos que a gente pode pegar, né, como eu disse, das disparidades de opinião. Com o Felipe Conceição, ele era titular absoluto. Pequi sabe bem, pode me corrigir se eu falar errado aqui. Ele era titular absoluto e era primeiro volante. Era o camisa 5, com o Felipe Conceição. Depois, com o Moza, ele estava muito longe de ser titular. Ele quase não entrava e quando entrava era segundo volante. O Moza não o considerava como 5. E agora, com o Luxemburgo, ele está num meio termo ali, ele entrou nesse jogo, mas não entrou em todos, e quando entra, voltou a ser primeiro volante, como era nos tempos do Felipe Conceição. Então, assim, os treinadores têm discordado muito entre si, né? Inclusive entre as funções dos jogadores, né? O Moza, por exemplo, enxergava o Adriano como um segundo volante, não colocava como primeiro de jeito nenhum. E o Luxemburgo e o Felipe Conceição o colocam como primeiro. Então é curioso isso, repito, isso não é tão normal, né? De opiniões tão diferentes assim entre treinadores. É verdade. Observação que você fez no jogo, é muito bom falar, a gente tem tempo, mas eu sei que pode estourar, mas é legal falar isso com mais tranquilidade. Para quem está nos ouvindo, né? Um grande abraço, que a gente agradece a nossa audiência, seja nos 91.7 no FM e nas plataformas Facebook, Twitter, Instagram, tudo, né? No site, também nos aplicativos. É uma observação aqui que eu falo assim, é bom trabalhar com quem gosta do que faz. O primeiro passo para você ser bom naquilo que você faça, ou daquilo que você vai fazer, é você gostar. O Cadu ama o que ele faz, como todos que estão aqui, Dimara, Roberto, Duda, Josias, você ama aquilo que você faz, né? E eu me recordo, quando houve a contusão no começo do jogo, do Norberto, e aí você, quando tem alteração, não vai dar, o Arthur não vai dar, tá caído do lado de lá, não vai dar e tal. O Luxemburgo aí veio inteligente. Também ele não teria o Cáceres no banco.
O que ele faz? Ele tem um Rômulo que já jogou ali. Ele bota o Rômulo ali. Quem que ele lança no jogo? Claudinho. E aí o que ele faz? Imediatamente eu chamo, né? Após ali 2, 3 minutinhos, o jogo estava bem corrido ali, com acho que 10, 15 minutos. Eu chamo o Cadu e o Cadu faz a leitura. Qual foi a leitura que o Cadu fez? Eu estava no jogo, ele tem 3 dias também, ó. De que, com o Rômulo indo para lateral direito, ele ia cair um pouco também pelo meio, ia tentar por ali, porque ele avança. O Claudinho entra e o Giovani, que vem fazer um papel atrás, para chegar essa bola no Moreno, para chegar no Claudinho. E aí também, com opções que o Cruzeiro ia ter com essa modificação que faz do Luxemburgo, trazendo um pouco mais para trás, o Giovani cresce na tentativa de criação de um chute a gol. Por isso eu gosto de trabalhar com quem ama o que faz e quem entende como o Cadu Doné. A recíproca é mais do que verdadeira. Vamos, Cruzeiro! Vamos ganhar! Josias Pereira de volta para contar pra gente. O Cruzeiro vai jogar onde, se quiser público, Josias? Pois é, Dimara, o Cruzeiro vem pesquisando aí nas cidades do interior mineiro a possibilidade de receber essa partida contra a Ponte Preta no próximo dia 7 de setembro. A gente teve uma informação até em conversa com Renato Paiva, presidente do Democrata de Sete Lagoas. Ele confirmou que hoje o Cruzeiro realizou uma vistoria na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Só que a Arena do Jacaré tem alguns problemas estruturais. A gente lembra, inclusive, do gramado, né, que está em uma condição muito ruim. O Cruzeiro vem jogando lá, né, o time sub-17, time sub-20, mas realmente não está das melhores formas, vamos dizer, esse gramado da Arena do Jacaré. Inclusive, tem outros problemas também. Ele disse para nós que 10% dos refletores estão aí queimados, mas isso é uma coisa simples, né? Colocar as lâmpadas lá para funcionar novamente. Lembrando que o jogo do Cruzeiro ia ser 4 horas, mas ia pegar uma parte da noite, né? Tinha que ligar os refletores de qualquer maneira. Lá também pra televisão, está... ela tem que ligar 4 da tarde. Exatamente. Mas sim, a televisão exige, né? Isso, exatamente. E outra situação, Dimar, lá também está com uma trinca em um dos locais onde a torcida fica, as arquibancadas. E essa trinca da alvenaria, ela inviabilizou 7 mil lugares do estádio. Então, hoje, a capacidade da Arena do Jacaré é de 13 mil pessoas apenas. Capacidade total, né? Aí tinha que fazer as contas, obviamente deve dar mais ou menos uns 3 mil ali, 4 mil na Arena do Jacaré para receber uma partida do Cruzeiro. Então, assim, é difícil porque o gramado ainda precisaria passar por uma reforma de até 2 semanas. O presidente democrata disse que isso pode acontecer mais rápido, né? O Cruzeiro pode avaliar a situação. Ele falou que, inclusive, até desconta no aluguel, viu, Dimar? Se o Cruzeiro quiser jogar meu lá pai. e ajudar lógico, a vai reformar, arrumar. Pois é, aí ele tá liberando. Agora, tem também as opções do Ipatingão. A gente conversou com o Nicanor, que é o presidente do Ipatinga, o estádio é municipal. O Cruzeiro também vem mantendo conversas para tentar levar essa partida para lá. Inclusive, o Atlético também está avaliando essa situação do Ipatingão. E diz que o Ipatingão está em boas condições, as cabines de imprensa estão funcionando normalmente, o gramado, segundo eles, está até razoavelmente bom, mas aí precisa ter um especialista, né, em agrimensura para ir lá, para verificar como que está a situação lá, mas ele disse que dá para jogar tranquilamente,